Fala Belter, tudo bem com você? Eu sou o Beto Soroli, o seu vocal coach na internet. Este é o Revolução Vocal, o canal mais Belter do YouTube. E este é mais um vídeo da série Kybalion e Voz, onde eu relaciono filosofia do Antigo Egito com técnica vocal. Para quê? Para te ajudar a cantar melhor, porque aqui tem informação de qualidade para você que quer cantar de verdade. Então aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e não perder nenhum dos conteúdos, tá bom? O vídeo de hoje é sobre o tema o princípio do ritmo. Então vamos conhecer este princípio, entender como que eu vou relacionar ele com técnica vocal, como que a gente pode tirar proveito deste ensinamento para beneficiar a nossa voz e o nosso canto. Vamos lá? O enunciado do princípio do ritmo é o seguinte: tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo compensa. Para a gente ter uma ideia bem clara do princípio do ritmo, no próprio Kybalion, eles utilizam o exemplo do pêndulo. Então, o pêndulo é uma bolinha pendurada por uma bolinha de ferro pendurada por uma haste assim, de massa insignificante, e essa bolinha vai se movendo de um lado para o outro, sempre chegando na mesma intensidade de extremidade. Então, se ela vai até esse ponto aqui, ela vai proporcionalmente até esse ponto aqui. Então, ela vai pendulando entre polaridades. Então, os princípios herméticos, que são 7, eles todos se relacionam, mas o ritmo, em particular, ele tem uma relação muito direta com as polaridades, porque o ritmo é como você vai oscilar, em que velocidade você vai oscilar entre uma polaridade e outra. Então, se você está num extremo, você vai proporcionalmente para o outro. Sempre que você alcançar um extremo, o natural é que você vá para o outro lado. Então é isso que eu quero que vocês, essa ideia que eu quero que vocês tenham em mente, é isso que eu quero que vocês pensem para a gente relacionar com alguns aspectos da técnica vocal. Uma coisa muito importante que você tem que ter em mente, é uma coisa que eu já falei nos outros episódios. Os 7 princípios herméticos são 7 leis que se propõem a explicar tudo o que acontece no universo manifestado em todos os planos: físico, mental, emocional, espiritual. Então, ou seja, tudo está sujeito a essas 7 leis herméticas. Então, imaginando a ideia do pêndulo, a gente pode também pensar na ideia de marés, né? As marés que vão e vêm, vão e vêm, vão e vêm. Então, essa compensação, essa oscilação que vai, que vem, que continua eternamente por séculos seculorum, isso tudo que a gente imaginar está sujeito a essas oscilações, a essas pendulações, no nosso plano físico, no nosso plano mental, no nosso plano emocional. Então, se você observar bem, se você for uma pessoa que busca autoconhecimento, você sabe que a gente tem oscilações de humor e você percebe uma certa regularidade nessas oscilações e também em todos os processos que a gente vivencia ao longo da nossa vida. Por exemplo, se você ficar muito, muito, muito eufórico, depois você vai ter uma queda, né, de humor. Você vai ficar meio down. Se você beber muito, farra, papapá, depois você vai ter um período de ressaca. Quando você trabalha muito, fica muito agitado, muitas atividades, aí você precisa de dormir. Então, essas pendulações, elas já são bem familiares a todos nós, certo? E com a nossa voz também não seria diferente, né? Porque a nossa voz é uma coisa que está aqui no plano físico. Olha, a primeira questão que envolve pendulação que eu imaginei enquanto eu estava estudando para gravar esse vídeo para vocês foi a questão do uso da voz e do repouso. Desde que eu comecei a estudar canto, eu sempre ouvi essa máxima: o quanto você usar a sua voz, você tem que ficar fazendo silêncio depois para poder compensar. Então, essa compensação entre descanso, entre repouso e utilização da voz já é uma máxima aceita há bastante tempo. Embora, se eu fosse olhar detalhadamente aqui, eu teria algumas ponderações para dizer de como você está usando a sua voz e também o que você faz para
para fazer o repouso, porque a gente pode otimizar essas duas coisas. Mas que existe uma relação de compensação, sim, né? É muito importante para a voz que você durma bem, por exemplo, que você descanse, que você não fique usando a sua voz ininterruptamente. Então, uma boa saúde vocal predispõe também a ideia do repouso, certo? Uma coisa muito importante que eu quero que você assimile nesse vídeo é como utilizar a compensação a seu favor. Se nós estamos sujeitos à pendulação e não tem como escapar disso, então vamos aprender a usar a compensação, a pendulação para o lado oposto, a nosso favor. Por exemplo, no caso do uso intenso da voz, se uma polaridade ela representa o uso intenso da voz, fazer vocalizes, treinar técnicas, explorar agudos, treinar repertório, etc. Então, que eu estou usando bastante a minha voz, estou cantando, fazendo exercício, etc. Eu preciso usar a compensação do repouso. Então, eu posso ter técnicas que me ajudam a recuperar a voz para que na hora que eu pendular para o uso intenso, a minha voz esteja com a mesma qualidade, sem perder qualidade e esteja cada vez mais potente. Então, técnicas de higiene vocal, técnicas de descanso, né? Proteger o seu ambiente de descanso da voz, por exemplo, qualidade de sono, hidratação, alimentação e etc. E já que a gente está sujeito à pendulação também, vai ter horas que na sua autoobservação e no seu autoconhecimento você vai descobrir que você está num ciclo pendulário que não te beneficia. Quando você perceber isso, você também tem uma saída. Você pode trabalhar com a ideia de transmutação. Por exemplo, quando eu era adolescente, eu tinha uma gargalhada que era muito gutural, né? Então, na minha adolescência, eu quis desenvolver aquela gargalhada porque ela era importante para minha socialização, para eu sentir pertencendo a um grupo. Só que toda vez que eu ria muito, eu ficava rouco. Então, aquilo se tornou um mau hábito. Então, quando eu estava lá socializando com os meus amigos na escola e rindo, eu estava aqui, ó, num extremo. Depois, a compensação de ficar alguns dias sem voz e com a voz rouca era inevitável. Então, a partir do momento que eu fui entendendo técnica vocal, eu descobri como transmutar isso, como mudar e não perder o benefício da gargalhada, que me dava o benefício da socialização e etc., mas de fazer isso de uma outra forma, fazer isso de uma forma que não prejudicasse a minha voz e que não me colocasse no ciclo do pêndulo de perder a voz durante uns 2 dias e ficar rouco. Entendeu? Então, a ideia da transmutação. Quando você perceber que você está num pêndulo que não te beneficia, qual polaridade que você pode transmutar, que você pode mudar? Então, a partir do momento que você entender os princípios que regem essa polaridade, você pode estar transmutando para alguma coisa que te beneficie mais. Então, por exemplo, se você canta, mas canta fazendo força, você pode, através da técnica vocal, descobrir como cantar sem fazer essa força. Se você é uma pessoa que grita muito, você pode descobrir formas de se comunicar não gritando. Se você, por exemplo, dá aulas, como eu já tive muitos alunos professores, professor mesmo de escola, assim, que trabalha com muitas crianças, descobrir formas de utilizar a sua voz no ambiente onde você precisa ser ouvido, escutado, entendido, obedecido, e de você se comunicar com outras estratégias que não seja simplesmente gritar, né? Descobrir projeção de voz, movimentação corporal e etc. Então, você transmutar aquela polaridade ali que ela é necessária dentro da sua vida, mas que ela não prejudique uma outra coisa que você queira e não te obrigue a ter uma pendulação para uma compensação que não te deixa feliz. Entendeu? E seguindo aí o mesmo caminho da transmutação, a gente tem também a neutralização, que é uma lei que você pode usar a seu favor aí quando uma pendulação não estiver te beneficiando.
Vamos imaginar, por exemplo, um cantor que canta numa banda de baile e ele canta sem técnica. E aí ele faz um show no sábado, assim, ó, que ele canta lá 5 horas, todos os estilos, funk, pop, sertanejo, internacional e beleza, e ele arrasou. Só que no domingo ele tá sem voz, na segunda ele tá sem voz, na terça a voz dele começa a voltar, na quarta ele já tem ensaio, aí ele vai dando aquela aquecida ali até chegar no sábado e detonar a voz de novo e ele fica nesse ciclo. Estou dando esse exemplo porque eu já tive muitos alunos assim, né? Os cantores de banda de baile, eles são muito castigados porque eles têm que cantar à noite, quando eles deviam estar dormindo, cantar vários estilos, explorar tessituras extremas, ter que imitar o cantor e aí muda de voz sem ter técnica. Muitas vezes é um cantor que nasceu talentoso, então ele não teve um preparo adequado para aquilo, mas enfim. Vamos dizer que você está preso nesse ciclo aí, só que você queria não ficar sem voz. Você queria fazer mais shows. Você queria preservar a sua saúde vocal, você quer evoluir. Então, como que eu vou neutralizar? Através da técnica vocal, você pode descobrir formas de cantar um repertório variado, de explorar tessituras extremas, de utilizar sua voz durante longos períodos, mas sem se machucar. Quando você faz isso sem formação técnica, sem nenhuma informação, sem nenhum subsídio, nenhuma técnica mesmo para poder fazer aquilo gastando menos energia, aí você vai ter a compensação. Quando você consegue uma outra forma de fazer aquilo, pronto, você neutraliza. Então você consegue aquele resultado daquela polaridade ali sem a oscilação. Por quê? Porque você teve uma ação compensatória já. Então, você não vai precisar da compensação. Então, a neutralização nada mais é do que uma ação que você já está fazendo para compensar. Então, cantar sem técnica vai ter a oscilação de poder prejudicar a voz. Cantar com técnica, você vai manter ali sem oscilar. Só que você já está fazendo uma ação compensatória que é o trabalho técnico, o estudo. Ok? Então, para você polarizar no seu polo desejado, você tem que fazer uma movimentação compensatória, entendeu? E aí você vai tanto transmutar a maneira como você polariza naquele polo ali, quanto você vai neutralizar o seu pêndulo ali naquele lugar, naquele polo que está te beneficiando, que está trazendo só as coisas boas, sem ter que compensar para uma sombra, vamos dizer assim. Então você fica só lá na luz. Uma das coisas que eu percebo que mais promove um movimento compensatório é a elevação da consciência. Por isso que eu defendo tanto o estudo, porque eu já vi isso acontecer com muitas pessoas na prática. A partir do momento que você eleva a sua consciência sobre o entendimento de como a voz funciona, de como a técnica pode te beneficiar, de como você pode entender e controlar melhor o seu corpo, de como você pode cuidar melhor da sua voz, de como você pode evoluir com o treino contínuo ali, mas bem orientado e tal. Então, promove uma abertura da sua consciência. E quando a sua consciência se abre, você vai se libertando um pouco dos pêndulos onde você não tinha essa consciência, né? É tipo, uma pessoa, ela canta com a voz toda presa na garganta, porque ninguém nunca ensinou isso para ela, que ela poderia fazer diferente. A partir do momento que ela aprende a não cantar com a voz presa na garganta, que ela aprende a fazer de uma forma diferente, que ela aprende a abrir mais a boca, baixar a laringe, levantar o palato, controlar a sua língua e por aí vai. E aí ela começa a ter uma voz mais bonita, que desgasta menos, ela tem mais projeção, ela consegue alcançar outras notas. Ela não volta para o lugar que ela estava antes, de ignorância, entendeu? Então a ignorância, ela é extremamente limitante, né? E ela te deixa ali no pêndulo sem saber o que fazer. Quando você expande a sua consciência, você começa a ter recursos para se libertar desses pêndulos que não te ajudam, não te impulsionam para elevação, ok? Então, por exemplo, saber versus não saber. Se você não sabe que existe uma técnica para que você possa cantar agudos com mais facilidade, então você está sujeito a tentar sem saber e cometer erros. Quando você sabe que existe uma técnica e você conhece essa técnica, você pode se sujeitar a praticar essa técnica até dominá-la,
entendeu? Então você se liberta dessa circunstância de não saber e dos riscos que envolvem os pêndulos e oscilações de não saber. Usar a sua voz sem técnica ou estabelecer uma rotina de exercícios, né? Quando você não tem conhecimentos de técnicas vocais e aí você tá sentindo que às vezes sua voz fica prejudicada, que ela fica raspando, que você perde a qualidade, que você não consegue alcançar as mesmas notas sempre, aí você descobre que se você aprender algumas técnicas, estabelecer uma rotina de estudos, esse tipo de coisa vai passar a não acontecer mais. Tanto a sua voz vai melhorar os aspectos e vai deixar de ser prejudicada quanto ela pode também evoluir, ela pode avançar. Então, quando você sabe, você pode escolher. Então eu vou fazer um movimento compensatório de ter uma rotina de exercícios, uma rotina de treinamento vocal, de manutenção da minha técnica e de evolução da minha técnica, e aí eu não vou ter mais aquele malefício de perder a voz, de perder a qualidade da voz e de não saber o que fazer. Então, em resumo, se nós estamos sujeitos a essa lei inexorável do ritmo e estamos sujeitos às oscilações, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se reposicionar, né? A gente tem que se reposicionar diante das leis da natureza aí, que a gente não tem como mudar essas leis. É assim que o universo funciona. Mas eu me coloco num lugar diferente, de uma forma diferente, e aí essas leis vão atuar a meu favor, certo? Então, em vez de você sair usando a voz de qualquer jeito e sem descanso, você pode alternar com descanso. Você pode aprender a utilizar a sua voz de uma forma mais técnica. Ao invés de, por exemplo, beber todas, tomar aquele conhaque, aí anestesiou, aí eu vou cantar no conhaque aqui, mas no outro dia estou sem voz, você pode fazer o quê? Uma inalação, e aí você beber água, se hidratar, ter uma prática de exercício ali e cantar, e depois você não tem que cantar mais, aí você pode curtir com seus amigos, tomar a sua bebida alcoólica aí que você quiser, entendeu? Então, eu vou escolher as minhas ações, as minhas atitudes em favor do que eu quero mais. Então, se você está aqui nesse canal, é porque você quer cantar melhor. Então, observa. É o exercício que eu te proponho. Se observa aí o pêndulo, a lei do ritmo agindo na sua vida e vê aonde que você pode fazer compensação, transmutação e neutralização. Gostou do vídeo? Então clique em gostei, comenta e compartilha. Me ajuda a espalhar a mensagem. E se inscreva no canal porque é de graça, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Me segue lá no Instagram, @Revolução Vocal, seja meu #Seguiroli e fica aqui comigo porque aqui tem conteúdo de qualidade para você que quer cantar de verdade. A Revolução Vocal está indo para um próximo nível e eu quero que você venha comigo. Um beijo, tchau!